e que cada dia o Senhor possa estar assim derramando das suas copiosas bênçãos sobre você. Quero trazer um texto da palavra de Deus que está em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 3, onde Jesus ele foi ungido em Betânia. Importante que a Bíblia nos diz que Jesus, estando ali, sentado à mesa na casa de Simão o leproso, entra uma mulher com um vaso de alabastro. E segundo a narrativa de Marcos, ele diz que aquele perfume, aquele nardo puro, ele equivalia ao seu valor de 300 denários. Aquela mulher quebra aquele vaso de alabastro e unge Jesus. E a história diz, e o texto também mostra, que alguns de seus discípulos, eles razoaram entre eles não gostaram daquela atitude, por fato daquele nardo puro ser de grande valia. Mas Jesus, conhecendo o coração dos seus discípulos, tem algum texto que diz especificamente que Judas, e diz que aquela mulher estava ungindo ele para o dia do seu sepultamento. E a argumentação de alguns deles, dos discípulos, disseram: por que esta mulher não vendeu este perfume, este nardo, e deu o dinheiro aos pobres? Observe que todas as vezes que alguém se opõe a uma atitude como esta, que é louvável, é grandiosa, uma forma de adoração, de gratidão, de devoção a Deus, o que aquela mulher fez, ungir Jesus para aquele grande dia, é importante que ela não levou em conta o valor daquela especiaria, daquele perfume, mas o que foi visto ali, levado em conta, é a ação dela, é a atitude dela, um sentimento de um verdadeiro adorador, de alguém que não está atrelado a coisas, mas um momento especial para se adorar, um momento de devoção, de gratidão, de uma entrega na presença de Deus. Foi isso que aquela mulher fez. E quando você faz algo para Deus com um coração voluntário, de coração grato, com o coração de um verdadeiro adorador, certamente vai haver oposições, pessoas que se levantarão contra, mas aquilo que você faz com muito amor, com muito zelo, se repercutirá por gerações. Foi exatamente isso que Jesus ele falou, que o ato daquela mulher, por ela ter agido daquela forma, a sua história seria contada por muitos anos, ou seja, quando se falaria a respeito do que ela fez por Jesus, ela seria lembrada. Por outro lado, nós observamos que aqueles que se opõem, os opositores, eles sempre têm argumentos convincentes, argumentos que tentam sustentar as suas insatisfações. Observe que a reação daqueles homens foi uma reação negativa. Ela não poderia vender e dar o dinheiro aos pobres. Observe que a fala ela é bonita, mas a intenção do coração é outra. Então, entre o que está no coração e o discurso e a ação, observamos que há extremos completamente diferentes. Foi justamente isso que aconteceu. E Jesus, conhecendo o coração de todos, ele sabe no que consiste a bondade e naquilo que consiste os próprios interesses, porque observa que Jesus
Quando alguém fala desta forma, Jesus ele dá a oportunidade da pessoa realmente externar na prática aquilo que ele propôs em palavras. E eles disseram, ela não poderia ter vendido este nardo e dado aos pobres. Jesus disse assim, vocês sempre terão pobres. Ou seja, se o que vocês estão falando é de fato o que está no coração de vocês, certamente vocês terão oportunidade de colocar em evidência o que vocês estão falando, o que vocês estão alegando nesse momento. Observamos que o João ele é mais específico quando Judas fala a respeito deste episódio, ele diz, ele falara não porque amava os pobres, mas porque ele era ladrão. Ou seja, aquilo que ele estava declarando, apontando como algo que, se fosse colocado em prática e fosse verdadeiro, era benéfico. Mas aquilo que estava sendo apresentado era simplesmente um artifício, uma massa de manobra para que pudesse se apropriar do valor que aquele produto poderia proporcionar a eles no que se diz respeito ao dinheiro, porque ele valia 300 denários. 300 denários era um ano de trabalho de pessoas da mesma classe social daquela mulher. Observe claramente que todo o discurso daqueles homens não era simplesmente porque amavam os pobres. O discurso deles era para se apropriar do dinheiro. E o que vai fazer a diferença entre o discurso e a ação e até mesmo aquele que está ouvindo aquele discurso tomar a decisão certa ou errada? O que vai fazer essa diferença é o Espírito Santo, é o discernimento que você terá. Observe que Jesus, ele não deixou ser conduzido por aquele discurso. Jesus, ele não se deixou levar por sentimento emotivo. Jesus, ele sempre se posicionava da forma correta, como até hoje aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles serão guiados da forma correta. Jesus disse, deixa, porque ela está me ungindo para aquele dia. E para eles que estavam apontando que poderia ajudar pobres com a venda daquele perfume, Jesus disse, vou simplificar, para vocês terão a oportunidade de expor o que vocês estão falando, porque pobre sempre haverá no vosso meio. Ou seja, Jesus não se deixa levar pelas palavras daqueles homens, mas ao mesmo tempo Jesus dá a eles a oportunidade de externar em prática o que eles estão falando simplesmente em palavras. E é importante observarmos estas coisas, porque quem está na frente de trabalho sempre vai ouvir discursos semelhantes. Quando você projeta algo em Deus, quando você está na condução de Deus, tem aqueles que abraçam, mas tem aqueles que são contra e tentam, com discursos, desestabilizar aquele líder da posição que está, tentando trazer até mesmo dúvidas acerca daquilo que o Senhor já direcionou. Se você não tiver o discernimento do Espírito Santo, certamente você será conduzido
por belos e bonitos discursos, mas tudo isso ficará simplesmente no discurso, porque aquele que discorda e aponta algo que parece bom, simplesmente eles estão dizendo que não tem interesse nenhum naquilo que você está fazendo, mas naquilo que convém. É importante observarmos estes pontos para que nós não venhamos ser conduzido por falácias, ser conduzido por palavras bonitas, manipuladoras, palavras que são até bem elaboradas, palavras que são colocadas nos seus devidos lugares com pontos e vírgulas, são argumentos convincentes, mas que não são verdadeiros. Esses argumentos não são verdadeiros, porque a argumentação é uma coisa, a intenção do coração é outra. E observe que o próprio João, ele diz que ele falou isso não porque amava os pobres. Ele falara isto porque ele era ladrão. Ou seja, era ele quem estava com a bolsa onde estava ali as ofertas, os dízimos, que ele teria facilidade de se apropriar daquilo que não era dele. Observe que a intenção era boa, mas o propósito pelo qual ele falou era outro, se apropriar daquilo que não era dele. Mas quem está na condução de Deus, quem anda guiado pelo Espírito, dificilmente deixará ser conduzido por palavras bonitas, mas será guiado pelo Espírito Santo. Esta é a palavra de reflexão do dia de hoje, que nós possamos pensar e repensar como líderes, como você que está à frente de trabalhos, de departamentos. Você sempre vai se deparar com discursos bonitos e que possam até ser tentadores. Mas se você estiver firme em Deus e ter o discernimento do Espírito Santo, você saberá como se comportar e agir diante dessas situações. Sou o pastor Antônio Alencar. Que Deus abençoe sua vida, da Assembleia de Deus, Ministério Luz do Mundo. Que o Senhor possa guardar, abençoar a sua vida de forma poderosa. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreva, Ministério Luz do Mundo. Se inscreva, deixa o seu like, compartilhe essa palavra de reflexão. E também eu convido você para visitar-nos na nossa página no Facebook, Assembleia de Deus, Luz do Mundo. Temos também um grupo no Facebook, Grupo Luz do Mundo. Se inscreva no seu grupo e seja mais um membro desse grupo, como também da página, e vamos juntos divulgar o Evangelho do Reino. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente, em nome do Senhor.